Bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito esse convite, tenho um prazer grande. Eu já estive aqui há anos atrás, uma vez, fazendo uma pesquisa sobre religião, entrevistando algumas pessoas aqui. Mas faz tanto tempo que eu nem de vocês estariam aqui, 30 anos, uma coisa assim. Então é um prazer estar aqui participando dessa atividade, dessa semana teológica e com esse tema. Então eu pensei assim, eu vou começar falando um pouco sobre juventude. Depois a gente vai para a cidade e a gente junta as duas coisas um pouco mais adiante, né? Porque é uma oportunidade também da gente aproveitar para refletir o que é ser jovem, né? Como é que você define juventude? Como é que você pensa a questão da juventude? O Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, sempre diz assim, nós somos sempre velhos ou jovens de alguém, né? Que é um pouco essa ideia, é o seguinte, se você fala para uma mãe de 90 anos e uma filha de 50, ela vai achar que a filha dela é jovem, né? Essa juventude e tal. E vice-versa. Então, o tempo todo, você está sempre empurrando alguém para a juventude ou tirando alguém da juventude. Em que sentido? Empurrando, né? Na verdade, empurrando quando você não quer dar poder para os jovens, né? Tirando, na verdade, e trazendo quando quer dar responsabilidade. Então o tema da juventude é um tema tenso, né? Todo mundo é meio especialista em juventude, todo mundo tem um jovem em casa, ou é jovem de alguém. Então, se você pega um táxi e fala que você estuda juventude, vem uma teoria, né? Uma conversa, cada um explicando o que é ser jovem, é o jovem de hoje. E há também uma certa, assim, idealização do passado, né? Todo mundo fala, lá no meu tempo, os jovens. E essas idealizações do passado, geralmente elas estão colocadas em projeções, aquilo que a gente acha, né, que foi o passado idealizado e que a gente teve o futuro. Então o tema da juventude é um tema que mexe com muitas emoções, com muita sensibilidade, seja porque a gente é sempre jovem ou velho de alguém, seja porque quando você fala em juventude, você está relendo o passado, né, atuando no presente e projetando o futuro, né? Então é um tema bastante controverso, bastante difícil de ser tratado. Outra coisa que é bastante comum é tomar a parte pelo todo. Então a experiência geracional minha, eu acho que foi de todo mundo da minha geração. No entanto, não é bem assim, quer dizer, você tem, dentro da mesma geração, você tem diferentes experiências, né? Então, toma parte pelo todo, seja para idealizar que ser jovem é maravilhoso, seja para dizer que ser jovem é péssimo, né? Essa coisa de tomar parte pelo todo. Então, esse tema é um tema que nos leva sempre a pensar duas coisas importantes. Uma que se chama condição juvenil, que diz respeito à geração, ao tempo que se é jovem. E outra é a situação dos jovens. A gente costuma falar o seguinte, quando você fala no singular, a geração X, Y, não está na moda falar agora, né? Você está falando no singular, você está falando do tempo que se é jovem. Todo mundo que partilhou aquele tempo. Então é claro, se a gente pensar nas novas tecnologias de informação e comunicação, é claro que se você pensa, quem é jovem num tempo de novas tecnologias, de internet, de rede, de tudo que a gente está vivendo hoje, todo mundo que é jovem nesse tempo partilha de uma geração. É jovem num tempo que o mundo está de determinada maneira. Mas dentro de uma geração, né, que une todos, você vai ter diferenciações que são as situações dos jovens. A condição juvenil é a geração, é o tempo que se é jovem. E a situação do jovem, o jovem vai refletir as desigualdades, as diferenças que estão na sociedade. Então elas são juventudes com S. Você não pode mais falar a juventude, porque você vive a juventude de acordo com o lugar que você está na sociedade. Por isso que a gente fala juventudes, né? Então, que lugar é esse que está na sociedade? Como é que a gente vai dizer isso? Olha, a juventude, então, ela se transforma num espelho retrovisor da sociedade. Quer dizer, tudo que acontece na juventude acontece na sociedade. A juventude é um espelho retrovisor por quê? A origem social, as desigualdades de classe, as questões relacionadas, por exemplo, a gênero, a orientação sexual, a etnia, tudo que a sociedade tem de história reflete na juventude. Então são juventudes, as desigualdades regionais, por exemplo, e o tema de hoje, o local de moradia.
condição juvenil iguala mais os jovens do que no passado. Vamos ver se vocês pensam por quê. Olha o que eu estou dizendo. A condição juvenil de hoje, do século XXI, aproxima mais os jovens do que em outros séculos. Justamente porque, se você tem as novas tecnologias de informação, hoje um jovem pobre da periferia, ele pode ter mais informação do que tinha um rei há 100 anos. Né? Então eles partilham mais as informações, nesse sentido. Mas, por outro lado, as desigualdades entre a juventude permanecem, né? Algumas até aumentam, e também as discriminações e as formas de ser jovem. Então, por exemplo, hoje, o que é ser jovem hoje? Em termos de condição juvenil, ser jovem hoje é viver num tempo de que o mundo do trabalho é restritivo e mutante. Isso não se colocava para outras gerações. Restritivo por quê? Porque cada vez mais a máquina substitui o homem em muitas profissões. Né? E mutante porque a cada dia aparecem novas profissões e sepultam-se velhas profissões. Então, um jovem, por exemplo, de hoje, vou dar um exemplo só para ajudar a gente a pensar, que faz um determinado curso de química que usa uma matéria-prima X, faz um curso de 4 anos de graduação, se forma, se a matéria-prima dele, aquilo que ele fazia, desaparece, ele tem que fazer outra faculdade, tem que arrumar outra profissão, tem que dar outro jeito. Por quê? Porque a tecnologia é rápida e é uma profissão que não existia não vai existir mais, e uma profissão que não existia vai existir. E é um desafio enorme para a universidade isso também. Né? A rapidez como muda, como essa relação do mundo do trabalho. Então, por isso que ele é mutante, o mundo do trabalho. E é restritivo porque sempre há uma máquina atrás, né, tomando postos de trabalho. Então, o jovem de hoje, na sua condição juvenil, ele tem medo de sobrar. Esse novo, esse é um sentimento que outras juventudes não tiveram. Não é que outras gerações viviam uma época boa, não. A gente sabe quantas restrições existiu, mas é um medo específico, um sentimento específico. Um medo de sobrar quer dizer o seguinte: se eu tenho uma situação de jovem pobre, eu tenho medo de sobrar porque eu não estudei nem o ensino fundamental, tá? Então eu partilho desse medo de sobrar. Se eu já fiz ensino médio, eu vou partilhar do medo de sobrar de uma outra forma, mas se eu fiz até pós-graduação, eu posso ter medo de sobrar. Esse sentimento que era impossível em outras gerações, porque o mundo do trabalho e o mundo da escola, havia um casamento. O mundo se excluía muitos jovens, mas aqueles jovens que chegassem a ter um diploma X, eles iam se empregar na posição X, né? E aí se tinha uma ascensão social através da educação. O mundo de hoje deu na verdade, um divórcio entre educação e trabalho. Né? Um divórcio que pode ter vários casamentos, pode ter novos casamentos, mas é um divórcio, aquela coisa automática. Estudei, estou trabalhando, tenho tal grau de instrução, vou fazer isso. Então você vai ter aquelas filas imensas, por exemplo, para Gari, no Rio de Janeiro, com gente com diploma universitário. Isso faz parte da vida dessa geração. Né? Claro que a gente sabe que teve muitas coisas boas. Eu não estou fazendo uma coisa pessimista, não. Porque antes se excluía até da juventude, uma parcela muito grande daqueles que eram jovens cronologicamente. Né? Não estou fazendo um terror no presente, como se o passado fosse espetacular, não. O passado excluía direto, era jovem que era estudante. Quem não era trabalhador. E era trabalhador de uma maneira entrava no mercado de trabalho de uma maneira precoce, né, e precária. Né? Então você não é que o passado tenha sido melhor, acontece que havia uma promessa, né, que para a juventude a política pública é o estudo, e estudando se chega lá. Essa promessa é que não foi cumprida, nem no passado, porque no passado você excluía mandando direto no mercado de trabalho, e nem hoje é cumprida mesmo quando tem mais acesso à escola. Né? Então esse medo de sobrar é um medo que, agora vamos pensar na condição e na situação. Ele perpassa todos, aquele que não estudou até aquele que fez pós-graduação. Né? Perpassa todos. Inclusive, você vai ter nas grandes corporações situações muito delicadas em termos de fazer com que pessoas que estão bem colocadas
bem, eles se sintam sempre com medo. Os famosos departamentos pessoais, que de alguma forma vão incentivando a competição o tempo inteiro. É como o patrão sai da cena e coloca no departamento pessoal um monte de psicólogo, não sei o quê, que está ali como se fosse um Big Brother. Tem uma autora que fala isso de uma maneira que eu gosto muito, né? Ela fala assim, é como se fosse um Big Brother, ou é eu ou é ele. Então, se eu preciso dar uma avaliação dele péssima para eu ficar, eu tenho que fazer isso. É como se fosse um paredão, né? Quer dizer, o funil do mundo do trabalho, da competição do mundo do trabalho, é como se fosse um paredão do Big Brother. Quer dizer, aquela coisa, eu tenho que sobreviver, é o jogo, faz parte do jogo, né? Até isso para quem está numa situação bastante, vamos dizer assim, incluída no mundo do trabalho. Mas é um mundo do trabalho que é um mundo do trabalho instável. É uma geração juvenil que vive a instabilidade do mundo do trabalho, embora tenha vários acessos, né? Isso faz parte do seu sentimento do mundo de hoje. Quer dizer, o mundo de hoje, internacionalmente, não só nacionalmente, é um mundo da incerteza, da rapidez da mudança, né? Desse divórcio entre educação e trabalho. Então é o mundo da incerteza. Então esse sentimento, esse medo de sobrar, faz parte da condição juvenil atual. O outro medo, que é um medo bem colocado nas cidades, se aproximando do nosso tema, é o medo de morrer de uma forma precoce, de novo, e violenta, né? Que medo de morrer é esse? Né? É essa ideia que essa é uma geração que conhece a morte de pares, mais do que qualquer outra. É claro que guerra é guerra, o mundo tem várias guerras, mas fora de uma situação de guerra declarada, essa é a geração que mais conhece a morte de pares. Se você faz uma pesquisa, fiz várias, né? Aí você pergunta assim para um jovem, vem cá, você conhece alguém que morreu de uma forma violenta? Sim. Aí você pergunta, quem? Aí é um primo, é um vizinho da mesma idade, é um irmão, que é uma questão que não se colocava para outras gerações. Quer dizer, ser jovem é poder, estar no momento do ciclo de vida que você pode arriscar, né? Tem a coisa que todo jovem arrisca, né? Todo jovem tem uma disponibilidade para aventura. Por quê? Porque a morte está longe. Então, quando a morte está longe, os jovens arriscam mais, faz parte da juventude disso. Mas essa é uma geração que tem um medo de morrer de uma maneira diferente de outras, porque ele conhece a morte ele conhece a morte de jovens. Ele sempre tem uma história para contar de um jovem que morreu. Morreu como? Aí entramos no terceiro ponto de um tripé, arma de fogo, né? Então você tem um tripé que é arma de fogo, polícia e drogas. Esse tripé é que faz com que essa geração tenha uma convivência com a morte diferente de outras gerações. Por que esse tripé? O que tem esse tripé? Vamos pensar um pouco nisso. Em primeiro lugar, a ideia das drogas, que é muito importante. Não pode se falar em juventude se não falar das drogas. E vou falar da perspectiva antropológica, né? Eu acho que vocês devem ter outras perspectivas para pensar também. Mas da perspectiva antropológica, tem uma questão fundamental que é justamente a grande rede mundial que está voltada à comercialização das drogas. Aonde as nossas favelas e periferias são apenas um ponto de uma rede muito mais complexa, aonde você tem, inclusive, lavagem de dinheiro na grande economia. Dá a impressão que a questão das drogas, dos traficantes, dá a impressão que ela é uma questão das favelas, das periferias. Ao contrário, sabe onde é que está o dinheiro das drogas? Está na construção civil, muitas vezes está em pizzarias, vamos dizer assim, sofisticadas. Por quê? Porque o dinheiro das drogas, na verdade, o que acontece com a população que morre pelas drogas, seja consumindo, seja traficando? Eles estão apenas a serviço de interesses muito maiores, que estão, inclusive, que são transmutados para a grande economia, aquela economia que parece limpa, que parece que não tem nada, que é toda, né, vamos dizer, formal. A professora Ali Osório, professora do Rio de Janeiro, de Geografia, ela fez uma pesquisa magnífica. Ela pegou uma rota na Amazônia de cidades e ela foi pegando
a movimentação bancária daquelas cidades e comparando com o PIB que se produzia ali. E ela foi mostrando como, dentro dos próprios bancos, você vai ter uma lavagem de dinheiro das drogas de uma forma que você não explica como uma cidade X pode ter um movimento bancário Y, se ela não tem produção. O Rio de Janeiro, esse é um exemplo disso que eu estou falando para vocês, que a questão das drogas é muito mais séria do que a gente coloca, e é muito menos localizada, né, do que os lugares frágeis aonde elas estão. Então, outro exemplo, além dessa da professora Vila Osório, no Rio de Janeiro, uma pizzaria bastante importante, se descobriu que ela era lugar de lavagem de dinheiro. Às vezes você vê um prédio maravilhoso aqui em São Paulo, todo de mármore, das coisas. Muitas vezes se descobriu que estava em jogo ali era construir para trazer o dinheiro para a grande economia, o dinheiro que era produzido nas drogas. Por que é importante falar isso? Né? É importante falar isso porque, para quem leva a questão da juventude hoje a sério, tem que pensar, tem que se posicionar quanto à política das drogas, a grande política das drogas. Né? Tem que saber se esse esquema que nós vivemos hoje, que apenas é repressivo, né? Não diz respeito à redução de danos, não diz respeito à saúde, tem que pensar como é que isso funciona e tem que encarar de frente essa questão. Né? A questão das drogas não é uma questão moral, não é apenas uma questão moral. Né? Ela é uma questão da economia, ela é uma questão dos órgãos de repressão, ela é uma questão desta geração. Né? Então, por exemplo, e a questão das drogas, ela vai afetar a vida de todos os jovens dessa geração. Por que ela vai afetar? Nem todos são consumidores. Né? Alguns são consumidores, nem todos são traficantes, mas ela acaba afetando a vida de todos os jovens, essa questão, simplesmente porque ela faz parte da sociabilidade. Então você tem, por um lado, né, a questão das drogas, que faz com que os jovens tenham que saber como escolher amigos, saber para onde ir. Quer dizer, mesmo que ele não esteja envolvido nisso, porque a vida dele vai mudar, por quê? Porque droga no nosso país se junta com arma, né? Arma de fogo e território vulnerabilizado nas cidades principalmente. Então o que acontece? Um jovem, a sociabilidade está comprometida pelo seguinte: ele sai à noite, ele vamos supor, ele não consome droga, nem trafica, sai à noite, tem uma questão ligada às drogas, a arma de fogo entra, ele morre de uma maneira precoce e violenta, como eu falava antes. Né? Ele escolhe um amigo. Se ele está perto da favela ou da periferia, ele vai ser humilhado, ele vai ser preso muitas vezes, etc. Se ele está mais longe, né, ele vai ser achacado. Achacado quer dizer, passa um dinheiro aqui. Né? Por quê? Porque aí nós temos o terceiro elemento do tripé: droga, arma e polícia mal preparada e muitas vezes violenta. Nem sempre, mas muitas vezes violenta. Então essa é uma geração que tem medo de morrer porque a sua sociabilidade está, vamos dizer assim, ancorada nesse tripé. Né? O tripé faz parte da condição juvenil de hoje. A condição juvenil de hoje significa viver num tempo onde nas grandes cidades, principalmente, mas não só, e houve mudanças muito sérias, né? As drogas chegando inclusive na área rural, mas de qualquer forma esse tripé, né? Arma, droga e polícia que achaca ou é violenta com os jovens, faz parte da sociabilidade contemporânea. Condição juvenil. Situação dos jovens é o seguinte: o jovem vai ser mais ou menos atingido por isso, de acordo com as desigualdades sociais e com as vulnerabilidades da sua própria história. Então, se ele é negro, gay, mora numa favela, né, ele vai ser muito mais vamos dizer assim, ele vai ter um grau de vulnerabilidade maior do que outro que negro, gay, vamos supor, provocando um pouco vocês, e pertencente a uma religião afro-brasileira. Agora, se ele for metodista, já melhora um pouco. Né? Não é isso mesmo, gente. Quer dizer, por quê? Porque você vai tendo é como se fosse um caleidoscópio. A vulnerabilidade, você mede a partir de características que vão se juntando. Né? Então, por quê? Porque o nosso país tem uma história do protestantismo, o nosso país tem uma história das afro-brasileiras, então tem história nisso que eu estou falando.
Então, quanto mais características ele vai tendo, né, ele vai ficando mais vulnerável enquanto jovem. Né? Então, por quê? Porque essas características vão se somando. Elas vão se somando. Claro, aí você sabe muito bem disso, imagino que vocês saibam que muitas vezes, nas favelas e periferias, as pessoas se convertem para denominações pentecostais, por exemplo, para proteção. É uma proteção. Seja uma proteção para mudar de vida, para começar uma vida nova, para pela graça, pelo lado mais teológico, seja uma proteção em termos da visão social que se tem, do imaginário social de classificação das pessoas. Né? Então, esse elemento é muito importante, quer dizer, essa questão de que ser jovem na cidade, né, depende do tempo em que se é jovem e depende das características do jovem que nós estamos falando. Características de desigualdade e de diferença. O que eu estou fazendo com desigualdade e diferença? Eu estou querendo dizer o seguinte: desigualdade é aquilo que é prévio, é da condição social da pessoa, da onde a pessoa veio. Né? Então, desigualdade, ela se expressa na origem familiar, no nível de renda, ela se expressa no nível de escolaridade, né? Ela pode se expressar em termos do que se tem na casa, né? Em termos de eletrodomésticos, etc. E as desigualdades. As diferenças, elas vão ter muito a ver com a trajetória da pessoa, seja porque é um jovem com deficiência, seja porque é um jovem que tem uma orientação sexual X, Y, Z, seja porque é negro, seja porque é mulher. Aí você tem uma outras características. Então, quando vai juntando as desigualdades e as diferenças, vai produzindo um grau de vulnerabilidade. O que é grau de vulnerabilidade? A pessoa é vulnerável por quê? Porque pela sua história pessoal, pela sua história social, né, ela apresenta características que na hierarquia social a colocam de uma maneira desvantajosa. Né? Então é assim que você pensa a questão da vulnerabilidade. Então nós temos aí os sentimentos dos jovens, são primeiro, tem medo de sobrar, pela questão econômica, pelas mudanças econômicas recentes e as grandes mudanças, aceleradas mudanças tecnológicas. A segunda, medo de morrer de uma maneira precoce e cedo, né? Morrer cedo de maneira violenta, que por sua vez está baseada naquele tripé arma, droga, né? E a questão policial. E um terceiro medo, também é dessa geração, que é o medo de estar desconectado no mundo conectado. Né? Que sentimento é esse? Esse é o sentimento mais ambíguo. O medo de sobrar, de morrer, é um sentimento, vamos dizer assim, ele é ruim por si próprio, né? Porque é um sentimento de exclusão. Seja num caso, seja no outro, é um sentimento de exclusão. O medo de esse sentido desconectado no mundo conectado, tem dois lados. Tem aquele lado que eu já falei, que é essa ideia de que é possível hoje, né, você ter uma mudança das maneiras de estar no mundo. Há uma mudança de tempo e espaço. Né? Então, coisas que na minha geração você não tinha, você tem hoje. Hoje você pode estar num lugar e no outro. Não é todo mundo assim? Não estou até olhando, não estou vendo ninguém. Mas é o tempo inteiro, né? As pessoas estão em 2 lugares, né? 2, 3, 4 lugares, né? Essa noção de tempo e espaço mudou muito. E se para a minha geração, eu estou aprendendo, estou aqui, eu levo o meu gosto, eu aprendo uma coisa hoje, amanhã outra, não sei o quê. Essa geração, isso é natural. É completamente natural, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem define o que é ser jovem hoje é quem está quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Os pais ficam malucos às vezes, mas a cabeça, a socialização já foi feita de outra maneira. Fazer coisas ao mesmo tempo, estar em mais de um lugar, né, ao mesmo tempo. Você quer saber quem é jovem? Se alguém usa o celular só para falar, não é jovem. Quer dizer assim, não faz parte. Né? Aí você já tem uma definição primeiro, tem outras. Né? Mas já tem essa primeiro lugar. Né? Porque o celular não é mais para falar. Aliás, ninguém mais quer falar no celular. Vocês perceberam? O WhatsApp, esse negócio. Porque falar no celular até virou meio perder tempo. É melhor passar logo a mensagem, responde na hora, aquele negócio todo. Pensem bem, gente. Essa geração, isso para ela é como se fosse o rádio no passado. A gente tem que ter isso na cabeça. A pessoa, isso é natural. Nós
sabemos que é social e histórico. Ele nasce junto, ele é natural, você vai crescendo assim. Outra coisa que eu achei ótima outro dia foi no ônibus assim, de interestadual, eu vi um menininho fazendo assim na janela. Fora que ele era pequenininho, ele queria que passasse a imagem. Entendeu? Ele estava... O ônibus andando... Acho que ele estava gostando da paisagem, entendeu? Ele via outra paisagem. Uma criança fazendo isso, no ônibus. Tudo eles passam por dentro assim, eles ficam procurando o botão, os pequenos. Então tem que ser diferente o sentimento, né? Tem que ser diferente, porque é uma outra forma de tempo e de espaço que a pessoa vai sendo socializada nisso. Isso, então, faz parte de uma condição juvenil atual, essa forma, esse deslocamento de tempo e de espaço, essa possibilidade, né, de você ter, quer dizer, estar no mundo de uma maneira diferente. Esse sentimento ele é confuso porque, por um lado, ele dá acesso, e essa é uma geração que tem mais do que o dobro de acesso à internet hoje do que seus pais, né? Então isso é uma coisa importante, né? Hoje tem uma pesquisa sobre as favelas do Rio de Janeiro, e uma pesquisa saiu ontem, não sei se foi ontem, não sei, eu vi na televisão, no Jornal Nacional, que fala que 66% dos jovens das comunidades do Rio de Janeiro usam a internet via celular, né, e estão conectados. Né? Em relação aos pais é menos. Né? Mas é quase 70%, é muito. Né? Então isso é estar conectado. Né? Agora, o medo de se sentir desconectado é que vamos dizer assim, essas conexões elas podem não resultar em laços de solidariedade. Então tem um risco. Pode resultar? Sim, pode resultar. Mas pode não resultar em laços de solidariedade. Pode aumentar o isolamento. Gente, os jovens agora competem, estão competindo muitas vezes em quantas curtidas recebeu a sua post. Vocês percebem como as coisas continuam. E dá depressão quem não tem um post curtido. Entendeu? Então é uma coisa assim, você tem o acesso e depois tem a dor. Né? Ou seja, de se sentir isolado. Então se conta quantas pessoas, quantos amigos virtuais, quantas curtidas existiam. Então tudo isso pode reproduzir apenas, né, a questões anteriores em vez de dar acesso. Então por isso que esse sentimento, sentir-se desconectado no mundo conectado, né, sofrer por causa da internet, sofrer em relação, trazer novos sofrimentos que não existiam antes, né? Você tem tantas questões sendo colocadas. Então, isso também está ligado ao terceiro sentimento que eu ia falar, porque eu ia falar sobre isso. Né? Agora, ao mesmo tempo, é um sentimento ambíguo porque ele permite coisas, a tecnologia permite coisas muito interessantes. Nós estamos falando de juventude e cidade, e eu trago a experiência do Rio de Janeiro, vocês devem ter a experiência de vocês aqui em São Paulo também, em vários coletivos juvenis no Rio de Janeiro, tem um papel muito importante na situação de violência, para combater a situação de violência que eu relatava há pouco. Então, são coletivos de jovens das periferias, que, por exemplo, um deles, que se alguém tiver interesse, entra, Papo Reto, né? Ele vai relatando o que acontece na comunidade logo pela manhã. Assim, eu ouço bastante ele falar, né, ele escrever, hoje tem um camburão em tal lugar, encontrar um corpo em tal lugar. Quer dizer, ele é aquele repórter dentro da comunidade que, através das novas tecnologias, ele faz com que se tenha acesso a lugares onde o Estado não está presente, ou está presente de uma forma repressiva ou precária, de uma maneira como nunca aconteceu. Né? Então, por isso que são dois lados da questão. Né? Não dá para a gente nem fazer uma apologia das novas tecnologias e também não dá, por outro lado, para a gente dizer que elas não servem para nada, que elas não podem deslocar feixes de relações sociais. Ao contrário, elas podem fazer isso. Elas têm um poder, inclusive, de criar situações, né, onde as pessoas vocalizem os seus problemas e as suas questões. Né? Então, esses três sentimentos é o que fazem, né, você pensar que
que faz a gente se aproximar da juventude. Estou vendo aqui que tem jovens, tem pessoas mais velhas. Então, na verdade, quando você fala em juventude, você tem que falar de um diálogo geracional. Você se lembra? Você sabe que quando você fala em feminismo, você está propondo que, feminismo não, você fala relações de gênero, você está propondo que a questão das mulheres seja tratada por homens e mulheres, né? Por isso que virou de gênero, não é uma questão feminina, porque a questão das mulheres só pode, a questão da dominação patriarcal, né, histórica, que coloca as mulheres em situações vulneráveis, como por exemplo em situações de violência doméstica, ela tem que ser tratada sempre pelos gêneros, né? E ela não pode ser tratada apenas por um lado. Então, não é uma questão das mulheres, é uma questão da sociedade e é uma questão de gênero. Então, envolve homens e mulheres. A questão do racismo também, né? A questão da negritude, ela tem que envolver na sociedade os negros e os brancos, porque é uma produção da sociedade, só vai cuidar se negros e brancos, ou então chama negros e opressores, ou racistas, né? Uma coisa assim que existe negros racistas também, é uma questão da sociedade. Então sempre tem dois lados. A questão da geração também tem dois lados. O que eu quero dizer com isso? A questão da juventude é tão importante que não é uma questão da juventude, é das diferentes gerações. Quer dizer, ou seja, quando você fala em juventude, você tem que pressupor dois diálogos fundamentais. Um diálogo, que é um diálogo intergeracional, que significa o seguinte: a questão da juventude é tão importante que tem que envolver jovens e adultos, sempre, e também a gente combate um pouco uma ideia assim, como se fosse só os jovens sabem, só os jovens querem, a questão dos jovens só com os jovens, etc. e tal, porque essa visão, né, ela não traz as conquistas históricas que outras gerações trouxeram para essa geração. Então, esse diálogo intergeracional, ele é um diálogo entre jovens e adultos, né? E aonde os jovens têm que perceber que valores os adultos trazem que devem ser, né, trazidos para a sociedade de hoje, devem ser compreendidos, devem ser conhecidos, né? Então, nesse sentido, os jovens têm que ouvir os adultos, porque os adultos eles são contadores da história, né? E muitas conquistas que foram feitas, eles foram feitas por várias gerações. Eu digo conquistas, por exemplo, quando eu falo em direitos, né, da ótica dos direitos, né? Os jovens de hoje têm o Estatuto da Juventude, eu vou falar no final, ainda não, vamos dizer assim, já promulgado, mas ainda não em vigor, porque outros direitos foram sendo conquistados até chegar no Estatuto da Juventude. Então, os jovens têm que escutar os adultos, têm que dialogar com eles. É claro que eles vão encontrar adultos que têm os valores que eles concordam e adultos que não têm, né? Mas, ao mesmo tempo, então, a questão da escuta, né? Da escuta dos jovens escutarem os adultos, mas a escuta tem que ser mútua. Por quê? Porque só sabe que é ser jovem hoje quem é jovem hoje. Isso porque toda a experiência geracional é inédita. Então eu posso estudar, tenho estudado bastante, né? Tenho procurado captar esses sentimentos que eu falei para vocês, né? Tenho medo de sobrar, né? Tenho medo de morrer precoce, medo de se sentir desconectado, muito conectado. É uma maneira que eu vou escutando eles e vou tentando mudar. Agora, eu nunca vou saber o que é ser jovem hoje, porque eu não sou jovem hoje. Por que isso? Porque a fase da vida minha, da juventude, eu não estou vivendo ela hoje. Então a escuta tem que ser mútua, porque tanto os jovens têm que escutar os adultos, como os adultos têm que escutar os jovens e saber que a experiência geracional é inédita. Não adianta ficar projetando, ficar dizendo, não, meu tempo era assim, eu faria isso. Mas você não vive num tempo de medo de sobrar, você não vive num tempo de medo, você não vive a sua juventude nesse tempo, né? Então a escuta mútua no diálogo intergeracional é fundamental. Agora, não é só esse diálogo que tem que ter um outro diálogo bem difícil também, que eu chamo de diálogo intrageracional, que são muitas as juventudes. Lembra que eu falei lá no começo? Que são muitas as juventudes, elas são muitas pelas desigualdades, elas são muito pelas diferenças e elas são muito pelas escolhas. E aí entra a questão dos valores. Você tem juventude nazista hoje, você tem juventude, sei lá, como é que chama, pit boy, né? Ou seja, não é porque é jovem que é bom. Você tem uma série
vamos dizer assim, não é porque é jovem que é perigoso e não é porque é jovem que é bom. Né? Essa ideia de que os jovens também refletem a sociedade. E eu falei antes que eles eram como um espelho retrovisor, eles são não só como um espelho retrovisor, mas como um espelho, uma lupa, um espelho agigantador. Quando você olha para a juventude, você vê melhor, vê com mais nitidez aquilo que está acontecendo na sociedade. É como se na juventude, quer dizer, nada está acontecendo na juventude que não está acontecendo na sociedade. Tá? Combinamos com isso. Não concorda. Não adianta falar que o jovem é pior. Não, o jovem expressa a sociedade. Mas, naquele momento do ciclo de vida, quando você fala da juventude, ela expressa a sociedade de uma maneira mais nítida. Como se fosse uma lupa, como se fosse um espelho agigantador, aqueles espelhos que a gente vai nos parques de diversão, que aumenta, aquele espelho que aumenta, aquilo que está aparecendo no espelho que aumenta é o que não inventa nada, não bota o laço na cabeça, não faz nada que não tenha na pessoa, mas aumenta. Então a juventude, ela dá para você enxergar mais as questões da sociedade. E por quê? Aí vem uma coisa importante. Por quê? Porque o ciclo da vida, né, e a maneira como as nossas sociedades se organizaram, principalmente as ocidentais, elas reservam para a infância a proteção. Né? Para a juventude é um tempo de definição, até formar uma outra família. Então é um tempo de experimentação. Tem até assim, no senso comum, a gente fala, é o momento de aproveitar a vida, né? Aproveita agora, porque depois você vai ter filhos, esse negócio todo, então você vai ter... Mas de qualquer forma, mesmo para os jovens que já assumem responsabilidade de uma maneira precoce, né? De uma maneira, às vezes até cuidando dos filhos, dos irmãos, etc. e tal, mesmo para eles, o tempo da juventude é um tempo de experimentação, de definição, de formação de identidade. Então é por isso que tem esse espelho agigantador, porque é um tempo, é como se sai da proteção dos pais para proteger seus filhos no futuro. Então alguns chamam de moratória social, outros chamam de interregno, quer dizer, é um tempo onde você tem uma certa suspensão, né, e uma possibilidade de produzir escolhas. Né? Então com isso, você tem esse tempo é um tempo muito importante. Né? Não é que os outros tempos não sejam importantes, não é que esse seja um tempo de transitório, porque toda a fase da vida é transitória. Às vezes as pessoas não queriam muito dar direito à juventude. Não, a juventude passa, ser jovem é transitório, não vamos se preocupar com isso. Né? Ser jovem está com todos os hormônios e tudo em cima, tudo não sei o quê, por que vai se preocupar com o jovem? Ela tem força, mas passa. Com isso você não pensava em políticas para a juventude, porque a juventude estaria teria um privilégio na sociedade. Mas, de qualquer forma, o que ele está querendo dizer é que o tempo da juventude é um tempo muito especial, né? Porque ele é um tempo de, isso que eu estou falando agora, de experimentação, de escolha, de definição da vida. Então, por isso que, além, né, de tudo, né, você tem que pensar como esse espelho agigantador. Agora, voltando, eu estava falando antes, o diálogo intergeracional nós já falamos. Mas se o tempo da juventude é tudo isso que eu estou dizendo, que tudo é mais nítido, né, você vai ter também muita necessidade dos jovens falarem entre si, dialogarem entre si. Né? O que eu estou falando sobre isso? Estou dizendo o seguinte, falar em juventude é falar em diversidade. Né? Pelos seus diferentes graus de vulnerabilidade e também, por outra questão, pelas suas escolhas em termos de valores. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte, a coisa mais comum, o movimento hip hop briga com o movimento funk. Se eu estou trabalhando com uma perspectiva geracional, buscando direitos para os jovens, eu vou dizer que há que haver um diálogo intrageracional entre esses dois movimentos. E muitas vezes são os pesquisadores, são os adultos, são os pastores, enfim, são as lideranças que, em vez de produzir um diálogo entre hip hop e funk, né, vai falar o que eles têm de diferente, vai separar. Né? A gente está falando ao contrário. Mesma coisa a questão do diálogo interreligioso.
O diálogo interreligioso também cabe nessa questão, né? Então, se em determinado lugar, aquilo ali é tudo macumbeiro, então não vamos falar com eles. Não, mas eu sou da Igreja Progressista Católica, eu sou evangélico pentecostal. Então, a grande questão do diálogo intergeracional é que produzir um diálogo entre os jovens que têm feito diferentes escolhas religiosas, de orientação sexual, às vezes de time de futebol, as galeras, toda a violência que existe nos campos, né, de futebol, nesse sentido, também time de futebol, outras vezes são partidos políticos, outras vezes são... Então, na verdade, a juventude é toda segmentada também. Então, quando você fala em ser jovem, não adianta colocar no singular os jovens acham. Uma coisa mais comum. Os jovens de hoje, os jovens... Não, os jovens eles têm muitas posições. Então, quem quer, na verdade, que a juventude seja um elemento de políticas públicas, de busca de direito, ela tem que pensar num diálogo intergeracional e num diálogo intrageracional também. Ou seja, incentivar que os jovens... Não é para ficar igual, não. Juventude está muito ligada à diversidade. Homogeneizar a juventude não é um bom caminho, porque não se vai homogeneizar. E também a religião é uma questão, por exemplo, que é importante dizer que você... Ou seja, eu sei que a conversão é uma categoria teológica, mas sobre o ponto de vista da antropologia, não se trata de querer converter ninguém. É outra questão. A questão é o seguinte, é produzir realmente um diálogo que permita perceber o que podemos fazer juntos, enquanto jovens. É só essa questão. O que podemos fazer juntos enquanto jovens, mantendo a nossa diversidade e encontrando pontos comuns. É isso que é o chamado diálogo intergeracional, né? O diálogo necessário. E vocês sabem, e aí terminando essa parte falando, se existe um diálogo das relações de gênero que envolve homens e mulheres, se existe questão racial, você tem que pensar no polo dominante e dominador. Ou você fala de juventude, você tem que falar em velhos, vou falar adultos, né? E jovens, tem que produzir esse diálogo entre eles, né? Quando a gente está falando de religião, vou fazer um parênteses para a religião agora, voltar nessa universidade, e nesse curso. Essa é uma geração que surpreendeu as estatísticas pelo crescimento dos jovens sem religião, que não quer dizer jovens ateus. Não sei se vocês estão seguindo um pouco essa discussão, né? Você pega do primeiro censo até hoje, né? Que ainda bem que o IBGE, inclusive, conseguiu, né, nos últimos anos, porque há um tempo atrás falava, não tem religião, não tem religião. Aí não tem religião, achava que botava ateu ou agnóstico. Hoje já se sofisticou um pouco isso, e você já sabe que há um crescimento. Claro, o crescimento evangélico foi enorme nesses anos, né? Particularmente o crescimento evangélico pentecostal, né? A Igreja Católica perdeu, a gente sabe, cresceram algumas religiões orientais, mas assim, comparativamente falando, proporcionalmente falando, né? Os religiosos sem religião, quer dizer, pessoas que têm fé e não têm um vínculo institucional, cresceram mais entre os jovens que entre os adultos. Há uma tendência de uma religiosidade, né, não institucional que está presente, que, no meu ponto de vista, que eu estudo com isso, isso é apenas um retrato, não é um processo. É como se tirasse um retrato, não é um filme. Por quê? Nas trajetórias juvenis que eu estudei, você tem sempre que isso pode ser um momento que está entre duas religiões, e se define assim. Pode ser um ponto de chegada também, mas muitas vezes é um momento de uma trajetória, e o censo, ele retrata aquele momento, né? Ele faz aquele flash. Mas se você vai estudar os jovens, você vai vendo que eles têm o que eu estou falando por isso? Existe uma procura, uma escolha muito maior do que outras gerações. Isso também pode ser uma característica dessa geração. Ou seja, a questão da religião de família, né? Que para muita gente é ótimo, mas para outros há uma questão em jogo aí, porque a religião de família pode ser apenas um elemento cultural e não uma questão de fé. Essa geração diminui um pouco isso, quer dizer, os jovens buscam aonde eles querem ficar. E essa geração também é uma geração que vai conviver com famílias multireligiosas. É uma outra característica
característica muito importante, né? Quer dizer, além daquilo tudo que eu falei antes como característica, você tem também essa novidade. Claro que sempre existiu, mas como é que existiu isso no Brasil? Dupla pertença, duplo pertencimento. As pessoas se diziam católicas, né? E o candomblé, e o espiritismo kardecista, né? E tal, e aí porque o catolicismo era a religião oficial dominante e a grande maioria se definia como a grande maioria se definia como católico, né? Você tinha trânsito religioso no Brasil, que sempre houve, né? Mas agora é uma outra questão, uma questão da busca, da procura. Eu não sei como é que vocês veem isso, é até legal a gente conversar depois, mas eu pessoalmente acho que tem uma coisa interessante aí, quer dizer, é você não ter uma religião apenas que é doada familiarmente. Quer dizer, claro que pode ter uma religião de família que seja professada, claro que sim, mas de qualquer forma é uma geração e que convive com famílias multireligiosas que para certa ideia de valorização da diversidade é muito importante. Você pensar que numa mesma casa posso ter pessoas que tenham experiências com o espiritual diferente e possam conviver e o afeto possa estar presente, né? Então isso é uma novidade também geracional bastante grande. Claro que eu estou falando do ponto de vista antropológico. Do ponto de vista teológico, haverão outras razões e outras maneiras de explicar, e outras maneiras inclusive de enfrentar e até outras maneiras de combater, se for o caso, né? Mas assim, do ponto de vista antropológico, isso enriquece, né? E aí a diferença é que você fala respeitar a diversidade ou valorizar. A antropologia valoriza a diversidade. O que é valorizar a diversidade? Isso é quase que fosse uma crença, entre aspas, da antropologia, ou um pressuposto, ou um elemento, como vocês quiserem, de que é o contato que cria a diversidade, né? E se o contato não é isolamento, se o contato cria diversidade, você está enriquecendo o humano no contato, né? Então a diversidade, você ter uma diversidade religiosa dentro de uma própria família, você está criando possibilidade, né, de um enriquecimento do humano que esteja presente ali, naquela família, naquele espaço. Então, quando a gente fala em juventude hoje, claro que isso estatisticamente não é enorme, mas assim, são muitas as famílias multireligiosas. Então essa experiência geracional passa por isso também, né? Então você tem lá um estudo, como é que está o tempo? Tá ótimo. Você tem lá um estudo de uma aluna minha que fez a tese, muito interessante. Ela fez uma tese, a avó foi escrava, né? Chegou a pegar escravidão, bem no final e tal, a bisavó, né, dela. Depois ela tem a família dela católica, bem católica, né? Os pais, embora a mãe dela, né, não, a tia dela, mãe de santo, né, parece que está vendo o Brasil, né? Está vendo o Brasil com catolicismo, um pouco afro-brasileiro do lado, não tinha ninguém no mundo evangélico, depois começa a vir o evangelho, conforme se vai descendo, aumentando. E aí, agora a novidade da geração dela são os budistas. Budistas, quer dizer, o budismo, para gerações anteriores, por exemplo, a minha, era quem lia muito, quem podia viajar, pouco sabia sobre isso no Brasil. Você não tinha, você tem hoje um budismo a brasileira, se quiser chamar atenção, né? Porque a globalização também fez com que os símbolos religiosos girassem uma velocidade que antes não era assim, né? Então, você tem essas famílias multireligiosas, onde vão aparecer opções orientais que não existiam antes, né? Que não existiam, que agora entram nessa pluralidade religiosa, né? Que está sendo colocada. Então, foi muito legal, assim, só para contar o final da história dessa tese, dessa menina. Então, ela foi fazendo esse mapa, apareceu jovens religiosos, acredito em Deus, mas não tem religião. Pareceu assim, é como se tivesse, foi muito interessante, porque é como se no núcleo familiar dela ela fosse descrevendo os processos maiores, né? Aí ela contou uma coisa, ela termina até a dissertação de mestrado, ela termina assim, aí a avó ficou doente, a avó que era uma grande matriarca, que juntava as pessoas, ficou doente. Então ela conta uma coisa linda, que a avó ficou doente, e aí começaram a chegar a oferenda, cada um levou o que tinha, né? Assim, em termos de recursos simbólicos, né? E elementos de fé.
Então chega vamos fazer uma missa? Vamos fazer o culto? Vamos. A família inteira se mobilizou em torno da avó e foram fazendo. É um negócio tão interessante, porque a gente fala tantas vezes, né? A pessoa propõe o diálogo religioso, etc. Eles fizeram ali na prática, sem nenhum planejamento, eles fizeram acontecer, né? Uma coisa interreligiosa em torno da avó, né? E aí depois também, quando a avó se foi, aí, vários rituais foram acontecendo e eles gostavam muito dessa avó, tinham uma relação muito próxima, e nesses vários rituais eles iam, claro, sectarismo sempre vai existir, né? Porque sectarismo tem sentido. Religião, do ponto de vista antropológico, né? Exige crença, que por sua vez exige paixão. Uma certeza, né? Então, quando tem uma certeza, tem o sectarismo também. Se eu acredito nisso, eu não posso relativizar o tempo inteiro como o antropólogo está fazendo aqui, né? Então, há sempre sectarismo, mas assim, é interessante como certas situações permitem, né, que você tenha na prática uma coisa superior, né, que é esses momentos, né? Eu digo superior porque, não no sentido de querer desvalorizar o que as pessoas acreditam, as certezas, mas é porque são momentos que é possível suplantar a certeza, né? E ir adiante dessa certeza para ter uma coisa no humano mesmo. Então esse trabalho dessa menina mostra mais uma característica que eu queria chamar da questão juvenil, que é essa característica de viver num país, né? Falando sobre o Brasil, num país que sempre se definiu como católico, definiu em que sentido? No sentido do tópico, da topografia, né? Você chega numa cidade no Brasil, o que você vai ver? Uma igreja no alto, né? Essa é uma geração, se alguém chegar num bairro e falar assim, onde é que é a igreja? A pessoa vai responder, qual? Né? Mudou. Essa é uma geração que ou seja, já tem uma vivência diferente. Tudo isso vai impregnando a socialização. Parecem coisas pequenas, mas você se localiza no mundo através dessas referências, né? Então, é uma geração também, que é bem importante, esse ponto que eu queria falar agora. É uma geração que já sabe, não é sempre que acontece, que a intolerância religiosa pode levar a punições no mundo cívico, né? Isso não existia antes, né? Ou seja, é claro que a gente sabe que tem muita coisa que acontece, sempre aconteceu e tal, mas hoje essa questão da religião foi levada ao espaço público e a questão da tolerância, assim que se fala, né? Essa categoria de tolerância religiosa não é uma categoria antropológica, né? É uma categoria nativa, uma categoria que está no embate político, que está na sociedade, né? Então a questão da tolerância religiosa está na ordem do dia, e está na ordem do dia de uma maneira, é uma coisa impressionante, que eu passei a minha vida inteira relativizando os preconceitos contra os evangélicos, e agora eu estou pagando, né? Porque as pessoas vêm falar, uai, como é que é isso? Né? Por quê? Porque a intolerância religiosa está vindo, inclusive, de um setor evangélico. Eu imagino que para vocês isso deve ser uma questão, pelo menos, de reflexão, né? Porque ela vem, na verdade, ela não vem pela religião, ela vem porque, na minha opinião, no cerceamento de direitos. Porque a questão religiosa, ela é de foro íntimo. Preconceito vamos ter sempre. Conceitos prévios, que bate com a certeza que você falou, que eu chamei de paixão, que envolve a fé e uma escolha de um caminho para responder questões fundamentais, né? Qual é a questão social disso? O preconceito não existe sempre, não pode existir discriminação. Por quê? O Estado não tem que se meter na religião de ninguém. Quando é que o Estado tem que se posicionar e se colocar? Quando o preconceito, que é de foro íntimo, que é uma escolha que eu fiz, transformar em discriminação, que significa cercear acessos e direitos de outros. Seja de professar sua fé, seja de por exemplo, ter uma orientação sexual diferenciada, que a pessoa vai e faz uma ligação com as religiões afro-brasileiras. Então o Estado ele tem que entrar apenas quando
dizer respeito a acessos, direitos que são de todos os cidadãos, né? Então, a questão da religião, as relações religião e política são complicadas, sempre foram, né? O catolicismo teve, inclusive, momentos de usurpar esse papel, no caso do Brasil. Mas, quer dizer, o que a gente, quando luta contra certas questões sendo colocadas hoje, é muito no sentido de você pensar o seguinte: onde é que não pode? O que não pode fazer? O que não pode fazer não é religioso. O que não pode fazer é transformar a religião numa coisa que impede as pessoas a terem seus direitos de brasileiros e brasileiras, né? Então é uma coisa delicada, mas é isso que a gente está vivendo nesse momento e os jovens também. Para fechar, então assim a gente fechou aqui um pouco as características da condição juvenil atual e também as diferenças entre as juventudes, né? E falamos um pouco de uma juventude, começamos a falar de uma juventude mais vulnerabilizada, que é justamente aí que a gente vai passar para a questão urbana para fechar essa nossa conversa de hoje, né? Que é justamente essa ideia de que o crescimento das cidades brasileiras hoje, vocês devem estar trabalhando isso em outros dias da semana de vocês, né? Nem preciso falar aí, nem preciso falar muito, eu vou só listar assim, 5 problemas, questões fundamentais quando se fala em cidade hoje. A cidade entrou no centro da questão social, né? Claro que a questão agrária continua importante, claro que a questão da reforma agrária continua importante para muitos. Claro que você falar que o Brasil é só urbano é você desconhecer, por exemplo, que nas cidades médias e pequenas tem toda uma periferia que ainda está ligada ao campo. Se a gente falar do estado de São Paulo, a gente vai falar da Califórnia brasileira, onde você tem grandes aglomerados, no caso de jovens, que vêm do Nordeste cortar cana aqui no Sul. Então, o Brasil não é só urbano, mas é na cidade que é como se na cidade que pousou a questão social, né? Na cidade é onde tem trabalhadores rurais, na cidade é onde tem jovens que os pais ainda estão no pequeno sítio e que eles estão vendendo sua força de trabalho, né? Então, a cidade, hoje ela expressa a questão, vamos dizer assim, a questão social, ela expressa o centro da questão social. Primeiro, irregularidade fundiária, né? A cidade, ela está toda cidade, uma cidade como São Paulo, você tem todos, assim, vários espaços onde não está regularizado fundiariamente, né? Déficit habitacional, óbvio, total, né? Temos saneamento. Como é que pode chegar no século XXI com o nível de saneamento que tem a cidade brasileira? A questão do saneamento parecia uma questão tão básica. Estava falando de tecnologia, estava falando de estar em vários lugares ao mesmo tempo e você pensar que não tem saneamento, né? A questão da mobilidade. A questão da mobilidade transformou a cidade, né, na verdade, é um sacrifício viver numa cidade com a mobilidade que se tem, com o sistema de transporte que acabou se construindo, né? E aí você vai, né, tem várias questões, a questão do trânsito, a questão da poluição. Então, quando eu falava antes, assim, que os jovens são os jovens de hoje têm medo de morrer, porque conhecem a morte de pais, eu falei das armas naquele momento, eu falei das armas, comecei a falar das armas, agora estou retomando, né? A gente fala das polícias, das armas, e a questão das armas, elas obedecem interesses, assim como eu estava falando antes, que a questão das drogas tem interesses maiores, a questão das armas também, porque há uma indústria bélica, nacional e internacional, que quer, eu estava falando da bancada da bala, quando eu cheguei, que é isso que está falando, dizer, que tem interesse em mudar esse estatuto do desarmamento, que já não é, vamos dizer, 100%, quer piorar, vai ter mais armas. Vocês sabem que a gente fala no Brasil hoje de um genocídio da juventude negra. A gente fala dessa forma, usa essa categoria genocídio para chamar atenção mesmo, porque é um número muito grande de jovens que morrem, a grande maioria, por uma questão. Você conseguiu? Que ótimo!
Então, a primeira questão da morte dos jovens, principalmente da juventude negra, que a gente está chamando de genocídio da juventude negra, tem a ver com armas de fogo. Inclusive, brigas entre próprios jovens, que muitas vezes os jovens sempre brigaram. Entendeu? Faz parte desse momento, né, do ciclo da vida, etc. Mas quando você tem uma arma disponível, a letalidade é outra coisa. Né? Então, tem essa questão das armas, que eu acho muito importante nesse momento de pensar o que está acontecendo, de se questionar, inclusive o estatuto que já não é o desejado, né? Mas também, aí eu estou voltando para a cidade, a questão do trânsito. Né? A segunda causa que os jovens mais morrem é no trânsito. E aí vai desde ônibus, acidentes, moto, né? que é uma das grandes questões de hoje, e bicicleta. E muitas vezes a gente não leva em conta, porque está precisando da bicicleta. Né? Então essa questão da cidade, da mobilidade, está ligada também a essa possibilidade de morrer cedo de uma maneira precoce e violenta. Né? Não é só a arma, você tem a cidade também como um espaço de provocar a morte dos jovens também. Né? Então nós temos aí políticas públicas muito a curto prazo, políticas públicas que muitas vezes o tempo da política e o tempo da política pública e o tempo da política eleitoral não se batem e você tem políticas interrompidas, né? Então essa cidade que eu estou pintando nós hoje bem fortes aqui é onde vivem os nossos jovens, né? É onde vivem os jovens. Então são cidades, na verdade, que chamam, né, a juventude a participar, a mudar, a querer mudar alguma coisa. A grande maioria não está presente, não está envolvida em situações de mudança, mas há nessa geração também uma coisa muito importante, que são os novos coletivos juvenis. Né? E é sobre isso que eu vou falar para terminar, que são urbanos. Como é que nascem esses novos coletivos juvenis? E agora eu vou tentar fazer uma coisa, puxar lá aquela conversa do começo para cá para poder fechar. Eles nascem justamente nos anos 90. O que são os anos 90? Os anos 90 são justamente os anos daquela grande reestruturação produtiva que eu disse para vocês, da crise aonde ter o diploma não garantia mais o emprego, né? Aonde a globalização mudou o tamanho do mundo e mudou o lugar do Estado, que o Estado não tem mais, quer dizer, o Estado nacional não tem mais a independência que ele poderia ter para o bem e para o mal, né? Você tem toda uma nova geopolítica mundial, aonde, por exemplo, como eu dizia antes, a questão do emprego, o telemarketing que cresce incrivelmente, ele cresce com uma outra geopolítica. Vou comprar uma coisa nos Estados Unidos, eu ligo, que me atende um cara na Índia, um jovem na Índia, falando inglês indiano, e me vende e vai chegar outro pedaço não sei da onde. Quer dizer, você tem aí um mundo totalmente modificado nesse sentido, né? Então os anos 90 são esses anos das grandes mudanças que vão acontecer, aonde sindicatos, partidos, associações, formas de participação política continuam tendo importância, mas vão ter que conviver com novas formas de participação. E essas novas formas, muitas vão se dar via cultura. Né? É nos anos 90 que começam os grupos culturais nas periferias. E é nos anos 90 onde se começa um processo de mudar o sentido da palavra periferia. A palavra periferia, gente, era paulista, sabia? Ninguém falava periferia no Brasil, não. Só falava periferia em São Paulo. É claro que a palavra pertence ao dicionário. Mas assim, no Rio é favela, né? Lá, como é que é? Vila, lá no Rio Grande do Sul. Cada lugar com um nome, né? Para dizer desse espaço, segregação espacial que vai acontecendo na cidade. Mas, a partir de certas reações que vão começando a existir, que vão outros coletivos, a palavra periferia, que antes era um estigma, passa a se transforma num emblema. E hoje nós podemos dizer que nós temos uma cultura de periferia como reação a esse processo que eu estou falando. O que eu quero dizer com cultura de periferia? Bom, começa com o movimento hip hop. O movimento hip hop tem um papel muito importante. Eu estou falando de juventude urbana, é esse meu tema, né? Então, juventude urbana. O movimento hip hop fez um papel muito importante
vamos dizer assim, na configuração da juventude urbana brasileira a partir dos anos 90. Por quê? Porque o movimento hip hop, de alguma forma, ele expressa aquele valor da diversidade que eu falava há pouco, que é o seguinte: ritmo e poesia. Não existe poesia sem a crônica do local. Né? Então você tem um ritmo que se parece, mas no caso do Brasil, ele se parece, mas ele traz um pouco da nossa diversidade anterior. Então se você compara, por exemplo, o rap do Maranhão com do Rio Grande do Sul, você vai ver a batida do Rio Grande do Sul no rap do Sul e vai ver um pouco de mangue beat lá para cima, etc. Quando chegar no Rio de Janeiro vai ter outra. E então isso vai expressando, né, a questão juvenil. E que ritmo de poesia? Qual é a crônica do local? Por que o rap é importante para esse momento que nós estamos falando aqui? Porque são letras quilométricas, onde as pessoas contam o que aconteceu nos seus locais de moradia. E elas vão transformando em poesia tanto esses sentimentos, né, quanto, na verdade, a sua revolta, quanto a sua esperança também. Né? Então, esse movimento começa nos anos 90, eu falo muito do Fórum Social Mundial de 2005, como um momento importante. Assim, começa nos anos 90 com as mudanças. Quando chega em 2005, você tem uma expressão do que se acumulou. Como é que está, meu Deus? Você conta isso? Dá para contar. O Fórum Social Mundial, todo mundo sabe o que é o Fórum Social Mundial, né? Porque o Fórum Social Mundial foi uma reação a essa crise dos anos 90. Por que ele foi uma reação? Porque o mundo todo foi abalado por essa crise, uma crise de uma política neoliberal, onde se queria diminuir o Estado, a partir do consenso de Washington, né, e colocar toda a questão da produtividade no centro da questão, né, e cada um por si, Estado não, menos Estado, enxuga o Estado, né, combate à pobreza através de políticas compensatórias, não se fala em direitos. Então, o Fórum Social Mundial ele foi uma reação a isso, ao consenso de Washington. Lembram disso? Começou no ano 2000. Nos anos 90 começam as mudanças, no ano 2000 começam os Fóruns Sociais Mundiais. 2005, para a juventude, é um Fórum Social importante. Primeiro, porque no Fórum Social Mundial, tudo isso que eu contei para vocês, tudo, ele se expressou no acampamento intercontinental da juventude. Quem começa o acampamento são as juventudes organizadas. O pessoal do orçamento participativo, o pessoal do PT, que começa o acampamento para quê? Não tinha onde botar tanta gente que ia para Porto Alegre. Então, o acampamento intercontinental da juventude era um lugar para abrigar, criar alojamento. Mas, como vieram várias juventudes, como eu dizia antes, com várias demandas, né, eles começaram a transformar o fórum num espaço de, na verdade, troca. Então tinha a rua Rosa de Luxemburgo, a rua Che Guevara, mas também tinha a rua Beatles, assim como tinha. Começaram a arrumar aquele fórum e fazer expressar ali, naquele espaço, o que a juventude queria hoje. Então, o menino que participou da organização que eu entrevistei, ele falou: nós, em 2005, nós fizemos a diversidade a nossa força. A diversidade que ele estava ali. No Fórum Social Mundial 2005, aconteceu um encontro nacional do movimento hip hop. Então foi um encontro forte, onde veio gente do Brasil inteiro, e esses rappers que nunca tinham se visto, que nem se, na verdade, que nem se viu como brasileiro, assim, porque nós vivemos um país continental, e isso tem que ser levado em conta. Então, nesses raps todos, se encontraram ali também. Então foi uma coisa muito importante. Não estou dizendo que o fórum é tudo, estou dizendo que o fórum expressou processos que estavam acontecendo. E tem duas coisas que o fórum expressou também, três coisas que eu vou falar, e agora para a gente chegar ao final. Também foi no Fórum Social Mundial 2005, né, onde o acampamento da juventude foi importante, enquanto o movimento hip hop expressava a nova periferia, que começava a se organizar, né, que depois vai ter uma literatura periférica, vai ter uma série de coisas assim. Também aconteceu no Fórum Social Mundial duas questões que reforçaram a juventude no urbano. Primeiro, entre essas duas, é que foi no Fórum Social Mundial onde o Levante Popular da Juventude, que é um movimento que nasce do campo, olha que coisa interessante,
Ele nasce no campo, ele nasce da Via Campesina, do movimento de trabalhadores sem terra, nasce da consulta popular, né? Os jovens do movimento criam, quer dizer, os jovens desses movimentos tradicionais mais rurais criam um movimento chamado Movimento Levante Popular da Juventude. O Levante Popular da Juventude vai ser o primeiro, assim, de novo tipo de movimento que vai juntar jovens do campo e da cidade. E se vocês quiserem curiosidade, entre no site Levante Popular da Juventude, e eles vão explicar que eles nasceram para juntar jovens das periferias rurais e urbanas. Então eles vão trazer uma linguagem que é o seguinte: agora, gente, não podemos ficar só no campo, a gente tem que chegar na cidade, porque a cidade tem problema. E é tão interessante que eles foram que apoiaram vocês falam rolezinho. Vocês falam rolezinho, a gente fala rolezinho lá no Rio. Então, eles apoiaram os rolezinhos, que expressam a segregação urbana e expressam jovens que nem estão organizados no sentido tradicional do termo, que através das redes sociais vão exercer seu direito à cidade, né? Então, em 2005, Fórum Social Mundial, nasce o Levante Popular da Juventude. Adoraria que vocês entrassem lá, porque eles estão fazendo, não sei se a gente pode falar isso, procure saber o que eles estão fazendo nesses últimos dias do Levante. Em Manaus e em vários lugares. Tá? Se alguém me perguntar, eu falo depois. Fala agora. No debate. Eles estão fazendo, estão fazendo esculachos, fora a Cunha. Os esculachos, vocês sabem, que são assim, o Levante Popular da Juventude, ele traz também a questão da memória. Então eles aprenderam lá com os nossos colegas, amigos argentinos, que faziam os escrachos. Os escrachos foram formas que os jovens argentinos encontraram para denunciar torturadores. Então eles faziam, na frente da casa dos torturadores, um teatro, e toda a juventude hoje faz, a política, um teatro, com música, né, com cultura. Então eles faziam, lá na Argentina, foi um movimento muito importante, muito forte, dos jovens irem na casa das pessoas, fazerem aquele teatro ali na frente, né, e com isso chama a atenção, uma performance teatral, chama a atenção para a questão de justiça, dos direitos, etc. Então eles estão fazendo hoje, então o Levante Popular da Juventude, o ano passado, durante a Comissão da Verdade e durante todo esse processo do Brasil, eles começaram a fazer lá, chama escracho, na Argentina eles chamam de esculacho aqui. Eles fizeram vários aqui. Hoje eles começaram a fazer esculachos com esse outro objetivo, né? Esse outro objetivo que eles estão sendo colocados assim. Então, nasceu. Mas também, durante o Fórum Social Mundial, de 2005, nasceu o Movimento Passe Livre Brasil. Não é que o Movimento Passe Livre não tinha nascido antes. Já tinha acontecido a Revolta do Cuzu, que tinha acontecido Cataca, mas Cuzu, Salvador, né? Salvador foi o primeiro, foi um movimento muito interessante, que foi um movimento de jovens secundaristas que pararam na cidade de Salvador por causa do preço da passagem de transporte urbano e para os jovens de Salvador. Isso foi, Cuzu foi em 2003, 2 anos antes, tá? Revolta do Cuzu. Santa Catarina, a Revolta da Catraca, né? Quando chegou no Fórum Social Mundial em 2005, eles fundaram o MPL Brasil, que antes não tinha, era cada um fazendo o seu movimento. Então 2005 foi um ano muito importante. A outra coisa importante que aconteceu em 2005 para a juventude, quer dizer, ou seja, estou falando duas coisas bem cidade, né? Tanto o Levante Popular da Juventude, que vem do campo, que coloca a questão do urbano no centro, como o movimento do Passe Livre, que também coloca a questão da mobilidade urbana no centro. Inclusive, é interessante isso, que o movimento, o Levante Popular da Juventude, ele é um movimento intergeracional que transforma-se em geracional. Ou seja, faz um corte geracional. Estamos pensando nos jovens. E o movimento Passe Livre é um movimento que começa com jovens, mas eles preferem não ser um movimento de juventude. Eles querem estar ligados com as questões da reforma urbana. Eles continuam jovens, mas eles não estão no Conselho Nacional de Juventude, eles não se
eles continuam jovens cronologicamente, mas a sua bandeira principal não é a juventude. Né? E é interessante a gente pensar isso também, que a juventude na cidade, ela se move com bandeiras próprias ou não. Né? Mas bandeiras específicas, não próprias, específicas ou não. Então o movimento Passe Livre, ele é um movimento que está pensando na tarifa zero, né? Junto com os movimentos do Sem Teto, muito próximo do movimento Sem Teto na cidade. Então os jovens fazem uma outra conotação aí. E a última coisa que acontece no Fórum Social Mundial, também em 2005, foi a entrega do Projeto Juventude, que foi um projeto que foi feito uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, um grande diálogo, que foi entregue depois do Presidente da República, pedindo uma institucionalidade de juventude no país. O país não tinha, primeiro, na Constituição Federal não tem nome de juventude, agora já colocou nesses 10 anos, você não tinha o Estatuto da Juventude, acabou tendo nesses 10 anos, e não tinha uma Secretaria Nacional de Juventude, nem programas específicos para a juventude. Então esse documento foi entregue também durante o Fórum Social Mundial, que foi em janeiro, e quando foi em julho, nasceu então, vamos dizer assim, a primeira institucionalidade de juventude nacional, através do Conselho Nacional da Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, de um programa voltado para os jovens, que é o programa Pro-Jovem, né? Que nasceu nesse momento. Esses três elementos, quer dizer, o Conselho, a Secretaria e o programa, procuram levar em conta as pesquisas que foram feitas nesse sentido de pensar a juventude na sua diversidade. Hoje, os programas sociais têm avanços, o Pro-Jovem tem um resultado interessante, está no MEC atualmente. Existe um outro programa que é muito importante, que é sobre esse que eu queria deixar a última mensagem para vocês, que é o programa Juventude Viva. Vocês podem nunca ouvir falar, normal, porque há muita dificuldade na verdade é o seguinte, de que alguma coisa que foi pensada nacionalmente chegue no território. Nós temos vários problemas para isso. Temos problemas, às vezes a formulação não é boa, ou então às vezes toda a questão dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, que às vezes não estão em consonância. Temos também a questão das disputas políticas, as políticas públicas é uma coisa muito forte isso. Tem a questão do calendário eleitoral que eu falei antes para vocês. Uma série de questões que dificultam, né, um pensamento chegar na base. Um pensamento não, um programa, uma ação, uma execução chegar na base da maneira mais. Mas eu queria deixar isso assim, como mensagem final, se alguém tiver tempo, tiver vontade, entrar no site da Secretaria Nacional de Juventude e ver esse programa chamado Juventude Viva. Por que eu estou falando isso em particular? Porque eu acho que foi um ganho desses 10 anos, com todas as dificuldades, todas as contradições, todas as desigualdades, foi um ganho, a formulação desse programa para a juventude brasileira. Por quê? Esse programa está voltado para a redução da mortalidade dos jovens negros no Brasil. Ali todos os dados estatísticos estão colocados, inclusive uma coisa bastante interessante, porque se atualiza esses dados o tempo todo, e eu acho que esse programa ele representa uma urgência e uma oportunidade. Uma urgência porque estamos falando de vidas, estamos falando daqueles processos, daquele medo de morrer, daquele medo de sobrar, estamos falando de vidas, né? De arma de fogo, estamos falando de vidas, estamos falando de um recorte que traz o racial à tona. Então é uma urgência, esse programa, ele pode ser lido assim como se fosse um livro de referência, porque mesmo que ele não está na prática, ele pode ser visto como um instrumento de persuasão, de convencimento, porque está explicado ali que o racismo é institucional no Brasil, né? Que ele disfarçado, mas ele tem repercussões muito concretas, né? Então é o Estado brasileiro reconhecendo o racismo institucional. Segundo, ele propõe uma ação governo e sociedade civil, que é uma coisa importante também. Quer dizer, não só governo, não só sociedade civil, mas são conjunto governo e sociedade civil. E ele propõe ações no território, a partir do que o território tem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, em termos de política pública, é uma bíblia, no bom sentido, entendeu? Mas que, como sempre, vai depender da sua interpretação, do seu uso. Então, um programa como esse, vocês estão trabalhando com a questão
esse programa é uma urgência, juventude viva é uma urgência, por outro lado, ele é uma oportunidade. Por quê? E assim, com essa frase, eu vou terminar. Tem a oportunidade é o seguinte, porque quando você resolver ou melhorar, ou aumentar os direitos dos jovens negros que estão sendo assassinados hoje, você estará, ao mesmo tempo, criando uma oportunidade de criar solidariedade entre outras juventudes e estará diretamente influenciando a vida dos outros jovens. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O seguinte, é uma prioridade e é uma urgência. Mas essa prioridade, essa urgência é tão premente que qualquer avanço nesse sentido vai ser avanço para toda a juventude brasileira, que vai se beneficiar direto ou indiretamente dessa redução, que a gente pode chamar da mortalidade e essas oportunidades de vida. Então, eu terminaria dizendo que, se nós tivermos que escolher na cidade hoje uma questão para enfrentar a juventude, eu acho que é essa, porque essa questão sintetiza o drama da cidade e da juventude brasileira. Pararia por aí.